Segunda parte do Projeto Empresa, continuamos esta viagem pelo mundo empresarial. O ano ainda não acabou, mas até agora a atividade da multinacional Bosch em Portugal está a conseguir contornar a crise. Ainda assim, o volume de vendas este ano será inferior, porque admite-se um decréscimo de vendas e porque o grupo Bosch, a nível internacional, vendeu o negócio dos travões, o que implicou que a fábrica de Abrantes deixasse de pertencer ao grupo. É um ligeiro decréscimo, mas é mais ou menos o volume de vendas do ano passado. Excluindo Abrantes, vamos talvez 900 milhões de euros. No país, a Bosch conta com 3 fábricas, cada uma de um setor de atividade diferente, e emprega cerca de 3.800 trabalhadores. Em Braga funciona a CAR Multimídia, a empresa que faz autorrádios e sistemas de navegação para o setor automóvel. Em Aveiro está a fábrica e o centro de termotecnologia da Bosch, onde se fazem esquentadores e outros sistemas de aquecimento, como bombas de calor ou caldeiras. Em Ovar, a operação destina-se a sistemas de segurança e videovigilância. Em cada uma das empresas e das respectivas fábricas, os resultados são diferentes. Enquanto a CAR Multimídia começou a cair ligeiramente este ano devido à queda do setor automóvel, a Bosch Security Systems tem estado a manter as vendas do ano passado. Já a fábrica de esquentadores está a conseguir dar a volta por cima. A Bosch Termotecnologia, esta empresa em 2007 dependia 50% do volume de vendas em Portugal e em Espanha. Atualmente essa dependência são cerca de 25%. E, por exemplo, este ano o volume de vendas que estamos a ter em África e na América Latina vai nos permitir crescer, compensar a redução no mercado europeu, crescer não só em vendas, mas também em resultados. É o primeiro ano em que as quedas na Europa vão conseguir ser ultrapassadas pelo crescimento noutros países. A unidade automóvel não tem a mesma sorte, já que a dependência dos clientes europeus ainda é muito grande. Esta área de negócio é a mais importante para a Bosch Portugal em termos de faturação. Sozinha representa 2/3 do volume de vendas. Ainda assim, para o próximo ano, já há ganhos de competitividade garantidos. Essa competitividade faz-se com qualidade, com eficiência e com produtividade, e no próximo ano faz-se também do facto de haver uma redução do número de feriados. Vamos naturalmente e automaticamente aumentar a produtividade do país e das nossas empresas num valor sensível, vão ser cerca de 2,5%. Mas para o administrador da Bosch, os ganhos de competitividade fazem-se principalmente na hora de comprar as matérias-primas. O segredo da Bosch é estar atenta às variações dos custos das matérias-primas e fazer uma compra mais cedo ou mais tarde, consoante a tendência de preços nos mercados internacionais. Para 2013, os indícios de que a economia europeia, incluindo a alemã, vão contrair em quase toda a linha, levam a uma premonição do administrador da Bosch. Nós não estamos muito preocupados em termos do volume de vendas em Portugal, porque ele é razoavelmente baixo, representa cerca de 10%. Vai afetar a Bosch Portugal porque a maior parte dos nossos mercados estão na Europa, a maior parte dos nossos clientes estão na Europa e, portanto, se os nossos clientes tiverem menos volume de negócios, nós vamos ser afetados. E estamos a tentar tomar algumas medidas, nomeadamente ao nível da redução do custo fixo, a preparar-nos para um ano que prevemos que vai ser pior. Estamos a pensar que a faturação no próximo ano vai cair. A Bosch Portugal está a cortar na despesa e a congelar projetos que não sejam estratégicos. Neste momento, a Bosch pôs em stand-by o projeto de energias renováveis na fábrica de Aveiro. Mas isso não significa que a Bosch não continue a olhar para Portugal como um país onde pode apostar para novos investimentos. Há uma série de outros negócios da Bosch que ainda não estão em Portugal e cujos responsáveis começam a vir conhecer o país, começam a vir analisar custos para investir, vantagens e desvantagens do nosso país. Eu sei que a Bosch tem, neste momento, também um grupo de trabalho que está a comparar
à escala mundial quais são os países onde deve canalizar os investimentos. Sei que Portugal está nessa lista para as decisões, portanto, a perspectiva a médio e longo prazo para a Bosch em Portugal é bastante positiva. Mesmo com um ano de 2013 menos risonho pela frente, a Bosch Portugal vai continuar a trabalhar para trazer mais produtos e mais negócios para o país. É pouco habitual uma marca como a Microsoft apostar numa mudança tão radical como é o Windows 8. O novo sistema operativo sai para o mercado esta semana e vem com a maior ruptura dos últimos anos. A forma de utilização muda por completo. O ambiente de trabalho deixa de existir tal como conhecemos atualmente e passa a ser constituído por vários retângulos, cada um com o programa que está aberto. O botão iniciar desaparece, assim como a barra inferior, onde até aqui estavam as janelas dos programas abertos. Agora, essa tarefa fica para um dos retângulos, que muda de opção consoante o programa que estiver a ser utilizado. A Microsoft apostou no modelo que pode ser utilizado tanto no ecrã do computador como noutros dispositivos como tablets ou smartphones. Destaca ainda para o login, uma vez que cada utilizador poderá ter um nome e uma password que pode ser utilizada em diferentes computadores e mesmo estando longe de casa. Isto permite que tenhamos acesso a vários ficheiros que teríamos agora apenas no nosso computador. A atualização para o novo software vai ser mais em conta do que o habitual, com um preço de $40. Muitos dizem que a aposta é demasiado arriscada, uma vez que o sistema Windows está presente em quase 90% dos computadores e esta mudança pode afastar os consumidores. A marca diz que o sistema é fácil de aprender, mas por via das dúvidas, a Microsoft vai gastar $500 milhões numa campanha de marketing de forma a divulgar a utilização do novo Windows 8. Fico agora com Alda Martins e o consultório empresarial. Recentemente, um acórdão do Supremo Tribunal Administrativo veio considerar ilegais algumas das cobranças de IMI. É exatamente sobre IMI que falamos hoje no consultório empresarial. Olá, Diogo Bernardo Monteiro. Vamos começar por saber qual é a importância desta decisão do Supremo Tribunal Administrativo. Exatamente. A importância e a atualidade. Como sabemos, o IMI é um imposto anual que incide sobre os imóveis e está em curso uma grande reforma que promove a reavaliação de grande parte dos imóveis e que tendencialmente irá mais do que duplicar a receita do IMI. Portanto, com o acórdão recente e com estes aumentos esperados do IMI, toda esta temática tem muita atualidade e tem um peso significativo nos contribuintes, quer sejam empresas, quer sejam particulares. E o que é que estava em causa para estas cobranças serem consideradas ilegais? Bom, estes processos foram processos muito concretos, porque de facto houve este acórdão mais recente que suscitou no fundo esta discussão à volta da cobrança do IMI, mas já anteriormente, este ano, o STA se tinha pronunciado no sentido de uma ilegalidade em termos muito semelhantes. Basicamente, o que estava aqui em causa e que determinava a ilegalidade da liquidação de IMI era a falta de fundamentação do valor. A liquidação de IMI, no fundo, é a carta que é enviada para as empresas e para as pessoas, onde se diz quanto é que é o imposto que têm que pagar. Ora, isto obedece a uma fórmula e essa fórmula assenta numa taxa sobre o valor patrimonial dos imóveis, portanto, sobre o valor fiscal dos imóveis. Ora, nos casos destes dois acórdãos, aquilo que tinha acontecido é que os contribuintes não tinham sido notificados de como é que a administração fiscal tinha encontrado aqueles valores fiscais dos imóveis. Ora, se não os notificou de como é que se chegou àqueles valores patrimoniais, pois naturalmente os contribuintes não conseguiam compreender, pela notificação do IMI, quais é que eram os fundamentos da mesma. E, em consequência, era ilegal. Então, a ilegalidade era só, não sei se só se aplica, mas era só a falta da notificação prévia do valor patrimonial? Exatamente. A questão é que, quando existe uma alteração do valor patrimonial, existem regras que devem ser seguidas, tem que se obedecer determinados procedimentos para se fazer essa alteração, e é absolutamente essencial que a administração fiscal notifique os contribuintes dessa alteração. Aliás, porque essa própria alteração, esse novo valor patrimonial,
Se for ilegal, os contribuintes devem reagir contra ele, pedindo uma segunda avaliação, eventualmente até chegando a tribunal para contestar a legalidade dessa avaliação. Ora, se a liquidação de IMI tem por base essa avaliação, pois naturalmente que previamente essa avaliação deve ser notificada ao contribuinte. Então agora é preciso saber qual é o alcance de uma decisão desta, ou destas decisões que foram tomadas. O alcance destas duas decisões, e aqui convém se calhar desmistificarmos um pouco tudo o que se tem dito e escrito sobre o impacto destas duas decisões. São sem dúvida alguma muito importantes, porque reafirmam a necessidade de fundamentação dos atos da administração fiscal em geral e das liquidações de IMI em particular. Reafirma também a necessidade dos contribuintes terem conhecimento de tudo aquilo que os afeta, mas não podemos, destas decisões, extrair que todas as liquidações de IMI são ilegais. Se não existiu nenhuma alteração ao valor patrimonial, se ele permanece imutável, pois naturalmente que a administração fiscal não tem que fazer nenhuma notificação autónoma para além daquela que já consta da liquidação do IMI. Pelo contrário, nas situações em que não tenha havido essa notificação, e o caso da reforma em curso pode ser uma delas, ou seja, é necessário que tenha havido notificação do novo valor patrimonial. Se não existir essa notificação, pois claramente esta jurisprudência dá segurança aos contribuintes para reagirem contra as liquidações de IMI. Ou seja, e para ficar aqui bem claro, para quem nos está a ver, não ficam assim em causa todas as liquidações de IMI. Exatamente, não ficam em causa todas as liquidações de IMI. Normalmente, e na generalidade das situações, ou não há uma alteração do valor patrimonial, ou, existindo essa alteração, a administração fiscal notifica aos contribuintes, eles podem reagir se assim o quiserem, e, portanto, a grande maioria das situações não serão afetadas. Naqueles casos extremos em que essa notificação não ocorreu e deveria ter ocorrido, aí sim, claramente, é de reagir contra a ilegalidade dessas liquidações de IMI. Fica o esclarecimento feito. Diogo Bernardo Monteiro, voltamos a encontrar-nos para a semana. Até para a semana. Fica agora com a rubrica Como se faz. É na arte de dedilhar que pode estar a música. Uma das mais nobres criações humanas materializada em cada instrumento. Mas antes de produzir som, há muita afinação a fazer. Tudo começa na serração. Aqui chegam todo o tipo de madeiras utilizados na elaboração da guitarra de fado. Nogueira, pau-santo e acer para os fundos e lhargas, spruce ou cedro para os tampos e mogno para o braço. A madeira precisa de ser cortada e deixada a secar durante 3 a 4 semanas, por vezes mais. A madeira em bruto pode secar cerca de 3 anos. Passado este período, volta a ser cortada, calibrada na espessura necessária e acertada de acordo com cada uma das partes que compõem a guitarra. Fundo, travessas, tampo, ripas harmónicas, sanefa interior, malhete, ilharga e cavalete. As guitarras mais especiais, mais elaboradas, saem daqui prontas para serem montadas. Um processo a que se chama armação. Depois segue-se a raspagem e o ajustamento. O conceito é artesanal e por isso todas as peças são sujeitas a este procedimento. Da raspagem para o lixamento, e depois para o envernizamento. A fase seguinte é o polimento.
Só as guitarras de verniz brilhante passam por aqui. Ou seja, estamos a falar de uma gama alta que requer isolamento, polimento e verniz. No caso das gamas baixas, o verniz é mate, não brilhante, daí não ser necessário polimento. Segue-se um apertado controle de qualidade. O instrumento será acabado com cordas e carrilhões, ajustado individualmente, testado, embalado e pronto para a expedição para o cliente em qualquer parte do mundo. Cada guitarra demora em média 28 dias a fazer, porque não é o único instrumento em execução nesta fábrica. Para uma guitarra de cada vez bastariam 2 semanas, dependendo apenas do tipo. As mais luxuosas exigem um tipo diferente de ornamentação. Assim, em média, nesta fábrica da APC são concluídos cerca de 60 a 70 instrumentos cordofones diariamente. Guitarras portuguesas, clássicas, acústicas, ukulelés e bandolis. E chega ao fim este projeto de empresa. Neste programa mostramos-lhe o que andam a fazer as empresas, damos-lhe a conhecer os empresários. Esperamos por si.